Remidos? Remidos comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa lá no sábado. Vamos lá? E a nossa não sabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, minha vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito mais uma vez. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Podem sentar, irmãos. Gostaria de reconhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se há alguém, eu vou pedir para que se levante, para que a gente apresente. Há alguém? O nome da senhora, por favor? Mariane, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora. A gente faz passar vergonha uma vez só, depois já é de casa, tá bom? Mais alguém nos visita pela primeira vez? Ninguém? Então teremos o nosso momento de dízimos e ofertas, né? Esse momento ele é exclusivo para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se não é o caso de alguém aqui, eu vou pedir para que não se constrange de não participar desse momento, e se tiver o desejo de ofertar, que oferte algo maior, que a sua vida a Ele. Enquanto isso, cantaremos Louve meu ser ao grandioso Senhor. Convido toda a igreja a se colocar em pé. Louve meu ser ao grandioso Senhor, Rei da glória. Sua bondade concebe para sempre em memória. Cante ao Senhor hinos de gratos louvor, pois Ele é o Deus da vitória. Louve ao Senhor, o Deus sábio que todo dirige. Ele protege você, assim nada o aflige. Ao Salvador ame com todo fervor, só nele se regozije. Louve meu ser ao Senhor, de quem vem toda graça, pois Ele dá a saúde e afasta desgraça. Firme de pé, leve o escudo da fé e da justiça coraça. Louve meu ser ao seu Deus, a bendita Trindade, pois lá do céu abençoa com muita bondade.
Vou pedir a nossa irmã Rosana para que faça uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos por mais essa noite, Senhor, que estamos na tua casa, meu Deus. Senhor, abençoe aqueles que dizimaram, Senhor, e aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma, meu Pai. Esteja conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aquele que é o princípio, o meio e fim, aquele que é rei de todo o universo, nos amou e por isso veio até nós, se humilhou e morreu em nosso lugar. E cantaremos essa verdade, a verdade da salvação, com a música Bem Mais Que Tudo. Vamos lá? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, bem mais que os mares. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucado no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Para finalizar agora esse período de louvor e entrarmos já no Espírito para a pregação, cantaremos Santo Deus. Cantaremos uma vez inteira. Na segunda vez eu vou dar um tempo para que cada um tenha um período de oração individual, esvaziando o nosso coração, pedindo para que Deus nos dê a tua palavra hoje, que possamos sair daqui transformados, diferentes de como entramos. Ok? Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória,
transforma meu viver. Homens comigo. Santo, mulheres. Santo Santo Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Abaixe sua cabeça. Aproveite esse tempo. Peça a Deus, confesse seus pecados. Esvazie seu coração. Peça a Ele que fale contigo nessa noite. Peça também pelo pregador dessa noite. Que Deus possa estar usando ele nas mãos dele para o louvor dele. Senhor, fale conosco nessa noite, ó Pai. Esvazie os nossos corações e que possamos hoje sair daqui transformados. Use o pregador dessa noite, ó Pai. Esteja usando em Tuas mãos para que possamos ser transformados. Vamos cantar Santo Deus ainda em oração. Santo Deus. Santo Deus. Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Amém. Para sentar, irmãos. Chama as crianças até 8 anos para ficarem aqui do meu lado. Isso. Não precisa correr que vai dar tempo. Eu espero vocês. Aqui do meu lado, aqui. Aqui do meu lado. Segura o Jonatas. O tio André, ele foi direto na bateria. Aí. Novos músicos, é a nova geração de músicos. Oi, meu amigo. Tudo bem? Vamos orar? Tem alguém atrás de mim? Então vamos falar um pouquinho para o pessoal ver vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Abençoa elas nesse tempo de culto. Ajuda elas a aprenderem Tua Palavra. Abençoa as professoras, ó Deus, nessa tarefa tão importante. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Não precisa correr, não precisa correr. Pessoal, hoje de manhã e sexta-noite, ontem,
sábado, né, sexta à noite, sábado o dia todo e hoje de manhã nós tivemos lá em Bragança num retiro de homens. Foi uma bênção e foi junto com o pessoal da igreja de Bragança. Foi uma oportunidade de aprendizagem. Pastor Lazzarini, que é o diretor da Faculdade Teológica Batista de Campinas, foi o nosso preletor e veio trazendo algumas reflexões sobre a vida de José no Egito. Foi muito interessante, muito importante. Quero destacar aqui que eu estou feliz também de ver meu irmão Eli. Tá tudo bem? Operação tranquila. É que deu zica na vesícula, tirou a vesícula. O irmão operou a vesícula, extraiu a vesícula. Está aqui com a gente, graças a Deus. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. 8 quilos mais magro, né? Graças a Deus. Tranquilo. É que se você passa do ponto, a porta puxa. Se você não tiver o ferro, ela vai, né? Aí a porta puxa, não tem jeito. Na semana passada nós aprendemos sobre a importância de nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiarmos no nosso entendimento, reconhecer o Senhor nos nossos caminhos e Ele endireitaria as nossas veredas. Lembram disso? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre esse assunto com os irmãos. É possível que numa reflexão, num tempo de oração, você tenha tomado essa decisão. Eu quero reconhecer o Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu tenho uma decisão, eu tenho uma atitude que eu preciso tomar e eu quero fazer isso. Aí vem aquela pergunta, como é que faz? Não é? E eu gostaria de, nessa mensagem hoje, rapidamente abordar sobre a vontade de Deus e um aspecto importante para nós podermos receber, para nós podermos aprender, para nós podermos escutar a vontade de Deus. Eu lembro de uma época da minha vida, eu estava sentindo algumas coisas em mim, em relação ao ministério. Eu não sabia se Deus queria que eu tivesse algum trabalho na igreja, não tinha um entendimento. Qual era a vontade de Deus para a minha vida? Qual era a vocação que Deus tinha para mim? E aí, como é que se descobre isso? Tempo depois, gostando de uma menina, uma morena muito bonita, chamada Cristiane. E aí, devo namorar, não devo namorar? Qual que é a vontade de Deus? Deve, com certeza, né? Então, era vontade de Deus que eu namorasse a Cris? Com certeza, né? Mas é uma pergunta que a gente fazia na época e a gente não sabia a resposta. Você talvez tenha alguma decisão financeira, você tem alguma escolha que você tem que fazer, talvez alguma postura que você tem que tomar em relação a algum assunto, e o que vai passar na sua cabeça é qual que é a vontade de Deus. Eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero ser um crente sábio, fiel. Como que eu descubro a vontade de Deus? Onde que eu posso encontrar a vontade de Deus? Eu quero colocar aqui panoramicamente. Existem 6 fontes bíblicas, existem 6 fontes que Deus nos ensina, que ali são formas de Deus responder as nossas perguntas. Eu não vou falar sobre todas elas, gostaria apenas de enumerar: Palavra de Deus, oração, autoridades, conselheiros ou conselhos, paz interior e circunstâncias. Eu coloquei aqui na ordem dos mais fortes para os mais fracos, tá? Dos mais claros para os menos claros. Aqueles que você deve tomar mais cuidado, dar mais atenção,
para aqueles que são mais subjetivos. Então, a palavra de Deus, você quer saber a vontade de Deus sobre alguma coisa? Essa resposta está na palavra de Deus. Ou algum princípio, ou algum exemplo, ou alguma história, algum mandamento, há um exemplo da vida de alguém, ou aconteceu na vida de algum personagem, ou existe uma ordem direta. A palavra de Deus é a fonte principal da vontade de Deus. Ela é a revelação de Deus. Você quer revelação? Abre a Bíblia que você vai ter. Lógico, interpretando ela corretamente, fazendo ali, respeitando os parágrafos, os verbos, o contexto. A palavra de Deus é a fonte primária, principal, mais eloquente da vontade de Deus para nós. Tudo bem? Quando a gente começa a estudar sobre a vontade de Deus na palavra de Deus, nós vamos perceber que a vontade de Deus não é um ponto. A vontade de Deus, ela não é apenas sim ou não, certo, errado, branco e preto, azul, amarelo. A vontade de Deus, ela não pensa que ela é um ponto no universo. A vontade de Deus, ela está mais ligada a um campo, a um caminho. E dentro daquele caminho que é estabelecido os seus limites pela palavra de Deus, eu tenho muita liberdade para tomar uma série de decisões. Aquelas decisões que ultrapassarem os limites que a palavra de Deus coloca para mim, elas são decisões erradas, eu não devo tomar. Bem, pessoal? Tá? Então, vou dar aquele exemplo clássico, né? Qual é a vontade de Deus aí para as meninas aí? Com quem eu devo namorar? Né? Aquele pão italiano, casca grossa, miolo mole, né? Com quem eu devo namorar? A questão é, existem vários rapazes que você percebe possibilidades, sendo que alguns deles, eles não temem a Deus, não são servos do Senhor, eles não se interessam pelas coisas de Deus. A Bíblia já vai deixar claramente, essa não é uma opção para você. Esse daí está fora. Você ultrapassa a liberdade que Deus está te dando. Você ultrapassa essa pista, esse caminho que Deus está dizendo. Agora, dentro do caminho, aqueles jovens que se interessam pelo Senhor, que querem um relacionamento sério com Deus, eles estão dentro. E dentro desse caminho há várias possibilidades. Todas essas possibilidades em si não seriam erradas. Tudo bem, pessoal? O exemplo do emprego também. Então, eu tenho vários empregos. Qual é o emprego que eu vou escolher? Então, eu tenho um emprego que dá 5 mil reais por mês. Ô, benção. E eu tenho um que dá 10 mil reais por mês. Opa, você tem que escolher o que te dá mais, porque você tem que ser próspero. É só o valor é só isso que você vai contar? Agora, suponhamos que aquele de 10 mil, ele fala assim, não, você ganha 10 mil por mês, mas você precisa em alguns momentos mentir, ou modificar um relatório, ou você tem que dizer alguma coisa que é meio antiético e tal. Saiu do caminho, aquilo ali você não pode escolher. Certo? Agora, dentro do caminho, se não há nada errado para você fazer naqueles empregos, então você tem vários que não seriam errados. Tudo bem? Para as vontades mais específicas, nós vamos sempre, de forma geral, toda e qualquer outra opção precisa estar baseada na palavra de Deus. Por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar também, pelo seguinte: todas as outras fontes de revelação da palavra de Deus para você, as outras 5 que nós temos ali, se alguma delas discordar da palavra de Deus, está fora. Entenderam a regra? Entenderam? Se, por exemplo, uma autoridade, vamos pensar aí na lei, no governo, ou uma autoridade muito conhecida de todos nós, meu pai, minha mãe, né? Aqueles que são solteiros, né? Uma autoridade que está sobre a minha vida, me der um conselho contra a palavra de Deus, esquece esse conselho. Tudo bem? Entenderam aí a regra? Então a palavra de Deus, ela é a primeira e ela é absoluta. Qualquer outra
qualquer outra fonte, que dê qualquer outra opinião diferente da dada pela palavra de Deus, esquece. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Tranquilo? Logo depois da palavra de Deus, uma fonte importante da vontade de Deus, e que deve estar permeando essa busca pela vontade de Deus, é a oração. É quando eu vou orar ao Senhor, não para dizer, ó Senhor, eu quero que o Senhor faça isso para mim, eu determino, eu decreto. Não, é Senhor, qual é a tua vontade? É consultar o Senhor, pedindo a Ele, Senhor, responde a minha petição, Senhor, o que devo fazer? É nesse contexto também que entra o jejum. O jejum, não confunda jejum com dieta. Não confunda jejum com dieta. O jejum é um tempo que você vai separar do seu calendário, do seu horário, da sua agenda, do seu trabalho, e você vai se afastar, vai se fazer como se fosse um mini retiro espiritual. Você vai para um lugar afastado, para um lugar que ninguém vai te perturbar, que ninguém vai te achar, e lá você vai fazer um tempo de oração. Senhor, eu estou em dúvida. Senhor, eu preciso de direção. Senhor, eu não sei o que fazer. E Senhor, estar com o Senhor é tão importante para mim, que eu, em virtude da tua presença aqui, eu abro mão daquelas coisas que são mais necessárias à minha própria vida. Eu abro mão até de comer, eu abro mão até do alimento, para concentrar minha atenção no Senhor. Perceberam? Não é uma troca, ó, eu deixo de comer e Deus me dá a bênção. Não é isso. Tudo bem? Eu vou concentrar minha atenção na busca de uma oração, na busca de uma resposta, através da oração. Eu vou levar minha Bíblia para esse período de jejum, e ali eu vou buscar, vou orar, vou estudar algum texto que fale sobre o assunto. Tudo bem, pessoal? Vou ouvir músicas, vou cantar músicas que sejam edificantes. Vou talvez ouvir uma mensagem sobre aquele assunto. Então, o pastor Charles, naquela vez, ele pregou sobre isso. Nesse período de jejum que eu vou estar ali afastado, eu quero ouvir essa mensagem de novo. E você em oração vai estar ouvindo aquela mensagem. Essas são as atividades que se fazem no jejum, na busca da vontade de Deus. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Tá? Não é assim, hoje eu estou em jejum, não vou comer, vou ligar o videogame e vou ficar jogando videogame. Não, hoje eu estou em jejum, vou trabalhar sem tomar café da manhã. Isso não é jejum, isso é dieta mal feita. Quer fazer uma dieta bem feita? Consulta aí o nosso nutricionista, o Andres. Ele vai te falar que às vezes você não deve substituir nenhum tipo de refeição, tirar a refeição, você deve fazer outra coisa. Quer fazer dieta? Conversa com ele. Jejum é outra história, pessoal. Não existe esse negócio, jejum de calça jeans, não tem isso, jejum de chupar chiclete. Não existe isso, pessoal. Durante o mês eu não chupo bala. Isso não é jejum. Tudo bem, pessoal? O jejum é esse tempo. De repente, o lugar que eu vou me retirar é o meu quarto, pessoal. Vou conversar com a minha mãe, vou conversar com meu pai, vocês que são solteiros, ou eu vou falar com a minha esposa, com meu marido, olha, eu preciso desse tempo de oração. Aí você vai preparar todas as atividades para que você possa se retirar durante aquele período para orar. Tudo bem? Cuidado das esposas, você, não, eu vou fazer jejum. Eu estou fazendo jejum, mas é a comida, mulher, te vira aí que eu estou em jejum. Não é assim, pessoal. Ô fulano, você não vai trabalhar não? Não, eu estou em jejum, hoje meu patrão tem que entender. Tem que entender nada. Você tem que se programar, tem que se planejar, tem que ver quando que dá. Tudo bem, pessoal? Então a oração e o jejum vai entrar nesse momento, nesse contexto da busca da vontade de Deus, sempre baseado na palavra de Deus. Tudo bem? Texto de Mateus, capítulo 6, ele vai falar bastante, não precisa abrir, só estou dizendo, é um texto muito legal que vai falar sobre essa questão das orações, do jejum, de como a gente deve proceder. Tudo bem, pessoal? Outra fonte importante são as autoridades. Uma vez uma menina chegou para mim, pastor, eu quero namorar com um fulano.
E eu quero saber qual é a vontade de Deus. É interessante que a vontade dela já estava bem clara, né? Qual que era, né? E aí eu quero saber qual é a vontade de Deus, pastor. Bom, o fulano, pode ficar tranquilo que eu não vou contar, tá, pessoal? Fica sossegado. O fulano, ele era um cara crente. Só porque ele era crente estava tudo certo? Estava resolvido? Não. Eu fiz uma segunda pergunta. O que seus pais acham sobre isso? Aí ela falou assim, ó, meu pai e minha mãe não querem. Eu falei, está respondido, ó, Deus respondeu a sua oração. Você quer saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é não. Como assim, ué? A Bíblia não diz que eu devo honrar pai e mãe, que eu devo obedecer aos meus pais? Se os meus pais falaram que não, qual que é a resposta de Deus para mim? Não. Pô, mas os meus pais não conhecem eles, meus pais... sempre rola, né, um negócio desse. Se os meus pais soubessem direito quem ele é, eles iam aceitar. O cara é jóia mesmo, é jóia. Então vamos fazer o seguinte, ora ao Senhor pedindo para que Ele mostre isso para os seus pais. Porque nós cremos num Deus que tem o coração do rei na mão. E Ele, como um rio, segundo o seu querer, o inclina. Não é assim que Provérbios 22 diz? Se Deus quiser que você namore com esse rapaz, Ele pode mudar o coração do seu pai, da sua mãe. Ore ao Senhor pedindo isso. Mas ore com o coração aberto, porque de repente o coração que tem que ser modificado não é o dos seus pais, é o seu. Acontece que a menina realmente não namorou, ela mudou aquilo, passou, ela percebeu algumas coisas. Hoje ela é casada com outro rapaz, ela louva a Deus porque ela recebeu aquele conselho. Realmente era a vontade de Deus, e Deus estava usando os pais como direção, como vontade de Deus, como revelação da vontade de Deus. E aí eu quero dar uma palavra para os pais. Pai, mãe, se Deus está impressionando no seu coração, está imprimindo no seu coração, não, diga não. Se Deus está te dando a convicção de não sobre alguma coisa da vida do seu filho, diga não até o fim. Agora, se Deus está dizendo sim, diga sim. Se você fizer o contrário, você expõe o seu filho ao risco. Entendeu? Se Deus está dizendo no seu coração não, e você diz sim, você expõe o seu filho ao risco. E cuidado com aquele negócio. Não, eu vou dizer sim, porque senão ele vai fazer escondido. Continua dizendo não. E se ele fizer escondido, é duplo erro. Porque não quis ouvir o conselho e porque está desobedecendo pai e mãe. Tudo bem, pessoal? Tá? Os pais aí como autoridade sobre a vida dos seus filhos precisam tomar muito cuidado com o que vão dizer. Maridos, em relação às suas esposas, precisam ser sábios também no sim e sábio no não. Eu já vi muito marido fazendo bobagem, dizendo sim para a esposa quando ele deveria dizer não. Mas porque a esposa perturbou tanto ele, que ele disse sim. Não faça isso. E esposa, cuidado para você também não se tornar insistente. Porque às vezes Deus está usando o seu marido para te proteger. Cuidado. Quando você fica lá buzinando o ouvido do seu marido, e aí o marido não aguenta mais, aí, vai, mano, faz o que você quiser. Não faça isso, é perigoso isso. Tudo bem? Autoridades. Nós temos autoridades sobre nós, governantes, leis, pais, constituição. Não posso deixar de citar, o pastor, ele é uma autoridade, pessoal, que precisa ser considerada, precisa ser respeitada. Vários textos da palavra de Deus vai dizer isso, que o pastor, ele é uma autoridade importante, tá? E aí entra a quarta fonte de demonstração, de resposta da vontade de Deus, são conselhos. Hoje a gente vai olhar de uma forma mais específica para essa parte. Nós vamos olhar para os conselhos, para a importância dos conselhos. E a Bíblia ela vai falar muito sobre isso, que uma pessoa que quer tomar decisões sábias, ela vai dar ouvido aos conselhos. Outra fonte que nos dá também essa direção é a paz interior. Lá em Colossenses capítulo 3 diz que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração,
não é aquela paz do que eu acho, é uma paz que Deus coloca no meu coração pelo que eu estou fazendo ser certo. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, também uma demonstração. Em último lugar, demonstra a vontade de Deus, circunstâncias. Em último lugar, pessoal, tá? Porque as circunstâncias, elas são facilmente interpretáveis, tá? Então, Senhor, se for da tua vontade que eu namore aquela menina, que meu pai respire. Sabe essas coisas assim? Daqui a pouco, pau, pai, cai como do... Não, né? Ó, respirou, opa, é da vontade de Deus. Entendeu? Porque, Senhor, se é da vontade que eu compre esse carro, que esteja assim num valor, que me venha uma promoção. Aí liga o banco para você. Olha, você é um cliente VIP. Já viram esse papo aqui? Tem um cadastro aqui para você preencher. Cara, cuidado, pessoal. A pergunta está feita errado. Não é se vem numa condição especial, é se eu tenho condição de pagar. Essa aqui é a questão. Tudo bem? Tá? Então, circunstâncias. Olha, eu acho que é da vontade de Deus que eu case com aquela menina ali, porque hoje, no culto, ela passou e ela disse oi pra mim. Cara, ela disse oi. É de Deus. Pessoal, teve uma menina que achou que Deus estava falando com ela que ela tinha que namorar com um rapaz porque ele sentou do lado dela no culto. Ó, isso é incrível. Isso é incrível. Então, as circunstâncias, pessoal, elas, lógico, elas são... Existem circunstâncias, são, assim, até sobrenaturais. E eu quero depois, quando o Marco Bueno vem aqui trazer a Valentina e a Priscila, houveram circunstâncias ali interessantíssimas que demonstraram que aquela menina precisava nascer, né? Então as circunstâncias, elas têm o seu valor, mas elas são muito subjetivas e por isso a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos então olhar o valor dos conselhos. E eu gostaria de olhar, a Bíblia fala muito sobre isso, a gente não teria tempo. Eu separei um livro que vai falar bastante sobre o valor do conselho, que é o livro de sabedoria, o livro de Provérbios. Eu gostaria de passar com os irmãos em todos os textos do livro de Provérbios que vão falar sobre conselho, a importância do conselho. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Eu projetei os versículos, mas se você quiser abrir para lá marcar, é tranquilo, tá? Eu coloquei aqui porque nós vamos ler juntos, então para a gente poder ler numa versão só. Mas é legal você abrir, você ter ali na sua Bíblia, tá bom? Olha como Deus, ele valoriza. Olha como Deus, ele entende como importante. Olha como Deus criou como um processo natural o conselho. Nós então agora nós vamos ler a Bíblia. Então antes vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus continue falando conosco. Talvez seja um momento de... antes mesmo da Bíblia falar, baixe sua cabeça. Fale com o Senhor. Senhor, antes mesmo de ler a tua palavra, eu quero obedecê-la. Diga isso ao Senhor. Antes mesmo, ó Deus, de saber o que o Senhor está falando, eu já quero dizer para o Senhor, eu quero fazer aquilo que tu ordenas. Quero ser um servo obediente e fiel. Eu quero aceitar o conselho que o Senhor me dá nessa noite. Fala comigo, ó Deus. E usa, Senhor, o pregador como instrumento do teu conselho, como um conselheiro nessa noite. Faça essa oração, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que será lida, exposta. Queremos te louvar, Senhor, pelos conselhos que o Senhor tem colocado nela para as nossas vidas. Queremos declarar ao Senhor que estamos atentos e queremos obedecer, seguir os conselhos do Senhor. Usa o pregador como teu instrumento, que ele seja usado poderosamente nas tuas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Olha o que a palavra de Deus fala sobre conselhos lá em Provérbios, capítulo 11,
versículo 14. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Abre lá. Nós vamos ler juntos. Então acompanha aqui. Dessa vez tentei colocar com uma letra maior, né, para facilitar a nossa vida. Né? Vamos ler juntos, então, Provérbios 11, 14. Vamos lá? Quando não há sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. É interessante, quando o povo não tem uma direção correta, vai cair, vai fazer bobagem, vai errar. Mas se você quer andar em segurança, é interessante, ele não fala que você deve pedir conselho, que você deve ter um conselheiro. O que ele diz? Uma multidão de conselheiros. Quer viver em segurança? Peça conselhos, conversem com pessoas. E aí que tá, desde já, quando a gente está falando de conselheiro, pessoal, alguém que seja maduro na fé, alguém que conheça a palavra de Deus, por causa daquela primeira regra, lembra? Qualquer conselho, qualquer direção fora da palavra de Deus não tem valor. Tudo bem? Lembra o Salmo número 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você lembra disso? Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então essa é uma regra áurea, pessoal. Quando a gente fala de conselheiro, estamos falando de crentes fiéis, maduros, conhecem a palavra de Deus, vão te dar um conselho bíblico. Tudo bem, pessoal? Aí quando fala multidão de conselheiros, não são as tuas vizinhas lá que não temem ao Senhor, não é a galera lá do teu trabalho que fala bobagem, não é a galera ali da tua sala de aula que fica contando piada suja. Eles não servem de conselheiros. Entendeu, pessoal? Aqui o que o provérbio está falando é alguém que teme ao Senhor, até mesmo porque o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Não diz lá em Provérbios 1:7? Então, se eu quero receber um conselho sábio, eu vou perguntar para aquelas pessoas que temem a Deus. Tudo bem? Tudo bem? E é na multidão delas que a minha vida vai ser segura. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Outro texto aí importante, Provérbios 12:5. Provérbios 12:5, de novo, ao cuidado que a gente tem que ter em relação para quem que a gente vai conversar, para quem que a gente vai pedir conselho. Provérbios 12:5 diz o quê? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Tu quer ser enganado? Pede conselho para qualquer um. Quer ser enganado? Pede conselho lá pro doido lá da empresa lá que trabalha contigo, o cara lá da tua sala doideira. Vai lá perguntar para ele. Quer ser enganado? Agora, se você quer um conselho sábio, se você quer algo que realmente, lembra? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa ideia de ter uma vereda reta. Como é que Deus vai endireitando a minha vereda? Ele vai colocando pessoas que vão me dando conselhos que vão desentortando a minha vida. Vão me dando conselhos retos. E quem são esses? Os pensamentos daquele que é justo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Outro conselho importante, Provérbios capítulo 12, versículo 15. Vamos ler bem alto, vamos lá? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Olha que interessante. Tem gente, cara, que não quer pedir conselho para mim. Eu sei que o que eu faço é o melhor. Cara, você está agindo como insensato. Eu não vou nem perguntar para ninguém, porque o que eu estou fazendo aqui é certo que vai dar certo. Ai, ai, ai. Ele está falando que o insensato sempre acha isso. O insensato, o tolo, ele acha que a opinião dele é a melhor. Ele não pede conselho para ninguém. Mas o sábio, o que o sábio faz? O sábio, ele não só conversa, ele não só pede conselho, mas ele dá ouvidos ao conselho.
interessante isso. Eu lembro do... Já contei essa experiência para os irmãos. Queria casar com a Cris. Aí eu fui lá e expliquei para ela que ela ia casar comigo. Informei a ela, né, do meu projeto, que ela ia casar comigo. Ó, filho, você vai casar comigo, vai ser assim e tal. E vai ser agora, sim, pá, final do ano. Só aí, pois é. Qualquer pessoa de juízo ia falar isso. Aí, conversei lá com o meu pastor. Meu pastor, um homem sábio, antes de me chamar de louco, ele falou assim: filho, que legal que você quer casar, né? Um jovem crente, querendo um relacionamento sério com uma menina séria. Ó, que bonito, muito bom, filho. Mas será? Aí eu aconselho, ó, sábio, será que não era melhor esperar um pouco mais? Para poder organizar um pouco mais. Você tem pouco tempo, filho. E se você tivesse todo o dinheiro do mundo, seria mais fácil, mas você não tem nem onde cair vivo. Porque cair morto, você cai em qualquer lugar. Mas você não tem onde cair vivo. Ele não falou isso, mas ele falou: será que não era melhor esperar um pouco para que você pudesse se preparar melhor? Não, pastor, tá tudo no esquema. Sei o que fazer. Aí fui conversar com meu pai. Pai, vou casar com a Cris. Aí meu pai foi na mesma direção. Que bom, filho, né? Que legal. Ó, eu sou teu pai, estou contigo. Olha, eu vou te apoiar. A Cris é uma menina muito jóia. Mas será que não era melhor esperar um pouco mais? O que ele estava fazendo? Estava me dando um conselho. Filho, tá certa a decisão, mas espera um pouco mais. Aí, não, pai, tá tudo no esquema, eu sei o que fazer, O que eu estou fazendo? Eu não estou obedecendo, não estou dando ouvido ao conselho, concordo? Cheguei pro meu irmão. O meu irmão, ele é um cara mais sossegado, assim. Ele falou assim, bem calmo para mim, assim, ó: você tá maluco, cara? Não casa agora, não. Cara, você vai casar legal, cara, mas, cara, agora você não consegue, cara, não é a hora. Pô, vamos programa um pouco melhor, cara, tá muito ruim esse programa teu aí. Aí eu já ia falar de novo, tá tudo no esquema, já ia falar isso de novo, aí a palavra do Senhor bateu assim na cabeça, assim: ô, burro, tolo, você está pedindo conselho para quê? Só para fazer a tua vontade? Ou você quer saber a vontade de Deus? Cara, você tem 2 espere e 1 não faça. Você acha que vai mudar o conselho de Deus com a tua argumentação? Cara, esse foi o dia que eu aprendi a ouvir conselho. Acusado pela minha própria consciência, sendo chamado por ela de tolo. Paz, 2 pessoas importantes, 2 autoridades estão falando para você esperar. E um amigo seu, íntimo, que é o seu irmão, está falando para você não fazer. Será que não era melhor você esperar? Aí foi naquele momento que eu parei, pedi perdão ao Senhor. Senhor, realmente eu estou sendo muito cabeça dura. Eu não estou dando ouvido àquelas pessoas que estão querendo me ajudar. Eles estão me dando conselhos bons, e são importantes isso que eles estão falando. Senhor, olha, eu retiro esse projeto, eu vou colocar, se for da tua vontade, mais 1 ano e meio para frente. Vamos esperar mais um tempo aí. Então, eu queria casar em julho. Vamos programar assim: a gente fica noivo e aí depois de 1 ano a gente casa. Fui lá, conversei com o meu pastor. Pastor, eu ouvi o que o senhor falou e eu pensei. E eu estou pensando, pastor, em colocar a data do casamento, ao invés daquela data que eu conversei com o senhor, estava pensando em colocar 1 ano e meio depois. Ele falou: filho, muito bom. Vamos nessa direção, gostei, vamos fazer isso. Opa, tá vendo? Fui conversar com meu pai: pai, olha, eu pensei naquilo que você falou, pai, que realmente está muito em cima. Pai, vamos colocar para essa data aqui. Meu pai falou: filho, agora dá tempo, agora eu vou poder te ajudar também, que você precisar, vamos lá. Fui falar com meu irmão falou: cara, melhorou. Então,
O caminho do insensato, do tolo, ele não vai dar ouvido ao conselho, ele não vai nem às vezes pedir conselho. Pessoal, cuidado, porque às vezes as pessoas não dizem assim para você: olha, deixa eu te dar um conselho. Ele não faz isso, às vezes ele simplesmente vai te dar uma ideia, vai te dar um toque. Ele não vai colocar numa moldura: atenção, conselho chegando. Ele não vai fazer isso. Muitas vezes ele simplesmente vai te colocar uma situação, vai te colocar uma ideia. Na verdade ele está te dando um conselho. Homens, atenção para isso, homens. Porque o bicho difícil de pedir conselho é homem. Às vezes o cara fala, o seu amigo, ele não vai falar para você: ui, cara, faz isso não. Tá? Às vezes ele vai falar: pô, não é melhor fazer isso ou aquilo? Ele está te dando um conselho. Ouça, reflita, pense. Às vezes faz sentido aquilo que aquela pessoa está falando. Então, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece uma beleza. Mas o sábio, o que ele faz? Dá ouvidos ao conselho. Outra passagem importante é Provérbios 12, 20. Olha só que coisa. Uma constatação que Provérbios faz. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Olha que interessante. Aquela pessoa que maquina o mal, ela vai ser enganada. Ela vai passar outro na perna. Agora, aquele que quer a verdade, quer andar na paz, ele vai dar bons conselhos, vai viver uma vida de alegria e ainda vai produzir alegria no outro. Cuidado, pessoal. Cuidado com quem você pede conselho. Provérbios 13, 10. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Gente, às vezes a esposa está aconselhando o marido: filho, não faz isso, filho. Não compra essa televisão, filho. Não troca esse sofá por 2 panelas. Não faz rolo, filho. Ó, filho, não faz isso aí não, cara. Tu tá gastando dinheiro com essa bobagem. Ó, tá trocando agora isso. Não faz isso. E o cara: não, eu sei que eu tô fazendo. Gente, isso é uma atitude de soberba, gente. Isso é uma forma orgulhosa. Da soberba, isso só vai gerar uma coisa: briga, contenda. Mas com os que se aconselham, se acham a sabedoria. De novo aí, ó. Às vezes, pessoal, quero aqui te dar uma dica importante. Às vezes está muita briga na sua casa, sabe por quê? Porque são 2 soberbos, um quer ouvir o conselho do outro. E a Bíblia está dizendo que da soberba só vai produzir um negócio: contenda. Filho, às vezes tua mãe está te dando um conselho, cara. Teu pai está te aconselhando e você fica querendo arrumar tumulto com ele. Dá ouvido ao conselho do seu pai. Porque é com o conselho que a gente descobre a sabedoria. Gente, nenhum pai quer estragar a vida do filho. Pelo menos na maioria das vezes, né? Quem sabe que tem uns doideiros aí pelo caminho. Mas em termos gerais, todo pai quer o bem do filho, né? E assim, pessoal, a gente tem que lembrar, os jovens, adolescentes, gente, cuidado, porque a gente tem um coração muito tolo, cara. Teu pai e tua mãe estão querendo tomar conta de você, estão querendo te proteger, e você está doido para fazer uma bobagem, para se machucar, para se ferir. Cuidado. Os que se aconselham acham sabedoria. Provérbios 15, 22. Se você quiser abrir lá, Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Esse é um provérbio que para mim é muito importante, porque eu como pastor, eu entendo, eu como pastor presidente da igreja,
Se tem alguém que tem que dar direção para a igreja, sou eu. Se tem alguém que tem que propor projetos, que tem que, né, motivar o povo para uma direção, é o pastor. Pessoal, se eu fizer isso sem pedir conselho, eu sou tolo. E a Bíblia diz, não havendo sabe direção, o que acontece com o povo? O povo cai. Agora você pode pensar assim, de repente, mas eu não sou pastor. Beleza, mas você não é pastor, mas você pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um amigo, que tem pessoas que você pode influenciar. O que a Bíblia está falando? Olha lá no Provérbios 15 e 22. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Quais são os seus projetos, irmão? Você tem projeto, eu quero ter um projeto, quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero trocar aqui os móveis aqui da minha cozinha, eu quero comprar aquela máquina de lavar que fala, ainda serve cafezinho, eu quero trocar aqui esse cachorro por 2 menores, eu quero comprar essa roupa, estou pensando em comprar mais um par de sapatos para completar os 100 pares que eu tenho. O que você quer fazer? Não, eu quero comprar aquela chapinha que faz o cabelo ficar encaracolado, que divide no meio, ainda faz franja. O que você quer? Qual que é o teu projeto? Eu quero casar, eu quero namorar, ou eu quero ter filho. Tem tantos projetos que a gente pode pensar, né? O que eu quero fazer para que esse projeto tenha sucesso? Primeira coisa que eu vou fazer, pedir conselho. Vou orar por aquilo, vou olhar na palavra de Deus e vou conversar com crentes sábios, maduros. Por isso que eu, como pastor da igreja, eu tenho um conselho. Uma vez por mês a gente se reúne. Eu, como pastor, eu vou ouvir o conselho e vou tomar uma decisão. Eu preciso de um conselho. Eu preciso ser aconselhado como líder da igreja. Mas pensa, todo mundo aqui tem projeto, pessoal. Eu tinha um projeto. Eu vou contar uma ilustração que talvez não faça sentido para algumas pessoas de uma outra geração. Eu tinha um time de futebol de botão. Sabe o que é futebol de botão? E eu queria trocar. Vem um cara, tem uns jogadores aí que eu quero trocar contigo, coisa e tal. Eu tinha um time inteirinho, cara. Uniformizado do Guarani. Mas era bom. E aí, desculpa, eu sei, Cara, veio o colega lá, vamos trocar, te dou 2 desse aqui, tal, não sei o que. No final eu troquei, meu irmão. O cara não troca, cara. Não troca, não, vou trocar, não sei o que. Troquei. Cara, me arrependo até hoje. Cara, se o arrependimento matasse, eu tava mortinho, cara. Se não fosse Jesus para curar essa ferida. Por que, cara, por que eu não vi aquele conselho, que projeto? Eu queria ter quero fazer um clube aqui imbatível de futebol de botão. Não ouvi conselhos. Pessoal, cuidado, pessoal. Você tem projetos, converse, bate papo com pessoas sábias, experientes, converse sobre aquilo. Entendeu? Eu quero reformar minha casa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Ouça conselho, peça e ouça. Ele diz aqui, na multidão, não é isso que está falando, com os muitos conselheiros há bom êxito. Dê valor. Outro provérbio 19, versículo 20. Olha que interessante esse texto. Quando eu era criança, eu achava que só porque eu for ficar mais velho, eu me tornaria uma pessoa mais sábia. Mas a Bíblia diz que essa matemática ela não é assim. A idade ela não dá sabedoria por si só. Existem muitos homens velhos que não são sábios, são tolos, só falam bobagem, vivem fazendo bobagem, trata a família de fazendo bobagem. A sabedoria está ligada com isso aqui, Ouve o conselho. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá.
conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Ou seja, não é simplesmente que eu ficando velho eu vou ficar mais sábio. Não, não. Eu tenho que ouvir conselho e aprender. Senão eu não vou me tornar sábio. Posso ficar velho e ser tolo. Posso ficar velho fazendo bobagem, falando bobagem. Eu só vou, quando ficar velho, me tornar um homem sábio, se eu ouvir a instrução, se eu ouvir o conselho e se eu receber a instrução. Interessante, né? Pessoal, eu quero muito ser um velhinho legal. Se Deus me der condição de chegar até lá, eu quero ser uma pessoa de idade sábia. Para que eu chegue lá, e eu quero estar inteiro assim, igual o Edu. Ele não está idoso, mas olha só, o cara está inteiraço. Se eu chegar a metade igual a ele, eu estou feliz. Igual o Tuninho. Rapaz, o Tuninho é meu herói. Cadê o Tuninho? Cadê? O Tuninho é meu herói, cara. Se o Tuninho começar a correr, eu não consigo conseguir ele. Mas a gente precisa não só estar bem fisicamente, mas a gente precisa estar bem na sabedoria. E para a gente crescer em sabedoria, eu preciso ouvir conselho e receber a instrução. Tudo bem? Tem 2 textos que falam sobre sabedoria, que são esses 2. E olha que interessante, eles estão falando mesmo que sobre o mesmo assunto. Vamos ler o primeiro, Provérbios 20, 18. Vamos lá? Os projetos se confirmam pelos conselhos. Assim, pois, com prudência, faze a guerra. A gente já falou sobre a questão dos projetos, lembra? A gente tem projetos, a gente precisa de conselho para saber se o projeto vai dar certo. Olha só que interessante, ele fala sobre, então, assim, que você vai fazer a guerra, né? E ele repete esse tema da guerra, e olha lá, versículo Provérbios 24, 6. Vamos ler junto? Com conselhos prudentes fazes a guerra. A vitória na multidão. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Busque conselhos. Não adianta, existem aí um movimento aí, não, tu quer ser vitorioso, vem aqui, bata o pé, faça isso, não sei o que, suba não sei o que, dê tua oferta. Tu quer ser vitorioso? Obedeça aos conselhos de Deus. Ouça conselhos. Você vai ter vitória nas batalhas da vida. Conselhos. E esse provérbio que a gente vai ler agora, ele é importante também porque ele nos dá essa perspectiva de como o conselho do Senhor ele é maior do que qualquer outro conselho dado por qualquer outra pessoa. Por que isso é importante que eu estou falando? Porque de repente você tem uma pessoa que você admira demais. Talvez você tenha uma pessoa na sua vida que é uma pessoa que você dá um valor muito grande. Aí você vai conversar com ela, ela te dá um conselho que não é da Bíblia. Você deve ouvir ou não? Olha o que esse texto diz. Vamos ler bem alto, vamos lá? Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Ou seja, se você está ouvindo um conselho ou uma pessoa que parece ser muito sábia, muito entendida com isso, mas ela discorda de Deus, perdeu. Naquele ponto eu não vou te ouvir. Tudo bem, pessoal? Um conselho para ser bom tem que concordar com a vontade de Deus revelada na Bíblia. Tudo bem, pessoal? Você quer saber a vontade de Deus? Você quer ter os seus caminhos endireitados pelo Senhor? Você quer reconhecer Ele? Ele está no seu caminho, lembra que a gente estudou isso semana passada? Agora, onde Deus está? Ele vai te responder através dessas formas. Ele quer usar conselheiros na sua vida. Você precisa de conselheiro. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, pessoal. Todo mundo precisa. Todo ser humano precisa. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você, para que você possa tomar algumas decisões. Primeira pergunta: qual o valor que você dá aos conselhos? Você é uma pessoa que busca conselho? Precisa buscar conselho. Qual o valor? De repente você não dá valor nenhum. Não vou nem pedir, porque não tem valor. Não tem valor para mim. Eu acho que não tem. Minha opinião é sempre a melhor. E aí, dentro dessa questão, que valor você dá? A segunda pergunta é: você pede conselho? Você
pede conselho? E aí, seguindo a lógica, para quem você pede conselho? Só para quem concorda com você? Às vezes, não vou nem perguntar para minha mãe, porque eu já sei que ela pensa. Conversa, pergunta. Não vou nem falar com meu pai. Não vou nem conversar com o pastor, porque eu já sei que ele pensa. Converse com ele. Outra pergunta. Se você pede, e se você vai... Não, eu quero pedir para a pessoa certa. Como você pede esse conselho? Você pede o conselho querendo convencer a pessoa para concordar contigo? Ou você pede o conselho realmente com o ouvido aberto? Não, eu quero ouvir uma opinião sobre esse assunto. Você ouve, você pede um conselho com interesse naquilo que a pessoa vai te falar? Ou você só quer ouvir para você poder depois discutir, poder querer convencer ela? Eu não estou dizendo, pessoal, que às vezes, quando você vai pedir um conselho, você talvez tenha que dar mais informação, né? Você tem que contar a história do que está acontecendo, dar o contexto, porque aí a pessoa vai te dar um conselho melhor. O problema é quando, às vezes, a pessoa ela faz questão de evitar alguns detalhes, forçando ou manipulando o resultado daquele pedido de conselho. Entendeu? Uma vez chegou um outro pastor para mim e falou assim: rapaz, um irmão lá da minha igreja ficou 4 horas sem conversar com a esposa. Isso é bom ou é ruim? Eu falei: irmão, isso não é bom, né? Não, pastor, isso é bom, sabe por quê? Porque antes eles ficavam 4 dias. Aí, então, peraí, houve aqui uma informação importante. Se eu tivesse essa informação, eu ia falar que era bom. Entenderam? Então, às vezes eu vou pedir um conselho para alguém e eu, às vezes, de repente você não faz isso. Eu que sou mais pecador, eu tenho essa tentação, né, de não querer dar algumas informações que seriam importantes para que a pessoa pudesse me dar um conselho mais preciso. Pessoal, não faz isso não. Vai pedir um conselho para alguém, conta tudo. Informa o seu conselheiro de tudo, para que quando ele te dê um conselho, ele te dê um conselho preciso, te dê um conselho com base em todas as informações possíveis. E aí o conselho vai ser melhor. Vamos pedir conselho, pessoal? Vamos pedir conselho? Então eu quero te dar um conselho. Quando você for pedir conselho para alguém, faz uma oração antes. Procura uma pessoa que seja sábia. Procura uma pessoa que você entende que é piedosa, que ela se importa com a opinião de Deus sobre aquele assunto. E quando você for conversar com aquela pessoa, faça uma oração por ela, dizendo assim: Senhor, eu vou conversar com a Cris, Senhor, sobre aquele assunto, porque eu vejo que ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher sábia. Senhor, usa a Cris como instrumento do Senhor para a minha vida. Fala para mim através dela. É uma oração muito legal de fazer. Entendeu? Quando, poxa, eu quero conversar, eu vou conversar com o Eude. Senhor, usa o Eude. Toma os lábios do Eude, para que aquilo que ele vier me falar concorde com o Senhor, que seja do Senhor. E é legal quando às vezes você informa a pessoa disso. Olha, eu orei por você nessa conversa e eu pedi para que Deus pudesse estar te usando nesse momento. Todas as pessoas que falaram isso para mim me deram um peso que eu tomei muito mais cuidado antes de abrir minha boca para falar. Ai, 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 Senhor, não deixe palavras erradas. Mas é legal isso também, né? E é legal quando a pessoa ela vai te dar um conselho, ela vai pensar em algum princípio bíblico. Se alguém vier te pedir um conselho, pensa num princípio bíblico, num versículo, num texto, que vai ajudar. Olha, cara, eu te daria um conselho, eu lembro de um texto que fala sobre isso, é o texto tal, olha o que ele diz.
situação, com base nesse texto, o conselho que eu te daria, vai por essa direção que o texto está te dando. Os melhores conselhos são aqueles que têm um versículo junto. Tudo bem, pessoal? Outro conselho que eu quero te dar é o seguinte, muito importante, preste atenção. Se alguém vier te pedir um conselho, a pessoa te colocou a situação e você não sabe o que dizer, não diga nada do que você acha. Entendeu? A pessoa chegou, te colocou uma situação, um problema, e você não sabe o que falar para ela. Não vai, eu acho que você tem que fazer. Não, diga assim, olha, irmão, eu realmente não sei o que dizer para o irmão sobre isso. Mas eu me comprometo a ir junto com o irmão, vamos conversar com fulano sobre isso? Eu até quero ouvir a resposta dele para eu poder aprender também. Entenderam? Olha, eu não sei o que te falar sobre esse assunto, eu não tenho experiência nessa área. Mas vamos conversar com o irmão tal, que tem mais experiência nessa área. Eu posso ir com você, porque eu até queria ouvir também o que ele tem a te dizer. Que aí eu vou aprender também. Entendeu? Não vai dizer, eu acho que você tem que fazer isso. Cara, se você não tem certeza, não dê conselho. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos pedir conselho? Vamos nos aconselhar? Eu quero encerrar com um texto. Está lá no Novo Testamento. Colossenses. Capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 16. Diz assim. Todo mundo abriu? Vamos lá? Deu? Colossenses 3, 16. Ok? Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. De novo a ênfase na palavra de Deus, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, se eu tiver a palavra de Deus permeando a minha vida, saturando a minha mente, eu vou poder ser um bom conselheiro. Quanto mais eu estudar a palavra de Deus, melhores conselhos eu vou poder dar. E aqui está falando que quem deve aconselhar? Mutuamente significa que todos nós devemos nos aconselhar. Eu a mim, você a mim. Eu a você, você a mim. Né? Agora, eu devo aconselhar com a minha mente repleta da palavra de Deus. É interessante que o mesmo verbo que é usado para o Espírito Santo diz que o Espírito Santo habita no crente, não é? Aqui ele está falando que o que deve habitar no crente? Nesse versículo, a palavra de Deus. Quer ser uma pessoa espiritual? Quer ser uma pessoa que tem poder do Espírito Santo para dar um conselho? Seja um estudioso da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus habitar a sua mente, que aí você vai poder dar bons conselhos. Irmãos, precisamos ser uma igreja onde cada um aconselhe o outro do jeito que Deus quer, concordando com a palavra de Deus. Vamos nos comprometer a fazer isso, gente? Vamos pedir para que Deus continue investindo em nós a sua palavra e vamos nos comprometer a pedir conselho e aconselhar segundo a sua palavra. Vamos fazer isso? Baixe sua cabeça. Faça uma oração ao Senhor nesse momento, dizendo: Senhor, eu quero ser um conselheiro e eu quero ser humilde e pedir conselho. Me ajuda, Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor nesse momento, com muita humildade, com muita sinceridade.
Diga: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Usa, Senhor, tua palavra e toma, Senhor, a boca dos meus irmãos como instrumentos do Senhor para dar direção à minha vida, para me ajudar nos projetos que eu tiver, nas decisões que eu preciso tomar. Senhor, coloca na minha vida, Senhor, homens e mulheres do Senhor, para que possam falar comigo. Faça essa oração nesse momento. Coloque diante do Senhor isso. Senhor, eu sou orgulhoso. Às vezes você vai precisar pedir perdão. Senhor, eu sou orgulhoso. Eu não peço ajuda para ninguém. Eu não peço conselho para ninguém. Eu sou muito cabeça dura, Senhor. Me perdoa. Eu sou teimoso. Eu não peço ajuda. Eu quero fazer as coisas só do meu jeito. Eu não pergunto para ninguém. De repente você vai precisar pedir perdão ao Senhor nessa noite. Peça perdão. Arrependa-se do seu pecado. Pecado de orgulho, da soberba. E comprometa-se no seu coração: Senhor, a partir de hoje eu quero ter a humildade de pedir conselho. A partir de hoje eu quero ter a humildade, eu quero me tornar uma pessoa sábia. Eu sei que eu preciso ouvir conselho. Se você tem esse desejo, ore junto comigo silenciosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ouve, Senhor, a oração dos teus servos. Talvez alguns aqui, Senhor, entenderam que têm cometido o erro da soberba em não pedir conselhos. Ouve, Senhor, oração. Perdoa. E, ó Deus, que o Senhor possa tratar isso na nossa vida, que possamos ser humildes e que hoje, nessa noite, que o Senhor possa abençoar irmãos aqui que hoje decidem a pedir conselhos e a permitirem que a palavra de Deus permeie as suas mentes e coração, não só para que eles sejam aconselhados, mas que eles possam aconselhar de acordo com a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco e usa, Senhor, a tua igreja, usa os teus servos, Senhor, como instrumentos do Senhor nas nossas vidas, porque, ó Deus, somos como ovelhas, que temos um pastor, mas como ovelhas, muitas vezes somos ceguinhas, somos tolas e precisamos da direção, da resposta que vem do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos pastorear pela tua palavra, nos levando aos pastos verdejantes dela, e que o Senhor possa usar a vida de cada crente, cada servo do Senhor, como instrumento, Senhor, da tua direção nas nossas vidas. Ó Deus, fala conosco, usa-nos, usa o teu povo, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Eu peço que você continue com sua cabeça abaixada, seus olhos fechados, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe que precisa tomar uma decisão. Talvez você precisa fazer uma escolha. Talvez você tenha uma dúvida. Talvez exista alguma coisa que você sabe que precisa pedir, fazer uma pergunta. Só que você tem protelado isso no seu coração. Talvez você tenha sido soberbo, não quer pedir ajuda. Mas hoje você quer tomar uma decisão. Eu vou conversar sobre isso. Eu quero me comprometer diante do Senhor a tomar essa decisão de pedir ajuda, de conversar sobre esse assunto, de pedir conselho. Eu lembro quando eu era adolescente, havia muitas dúvidas que eu tinha sobre a questão sexual. Eu precisava de conselho, eu precisava de ajuda, mas eu tinha vergonha. Até que Deus pôde estar tratando isso na minha vida, eu pude conversar com crentes fiéis, com homens de Deus que puderam me ajudar. De repente você tem alguma situação assim que talvez te envergonhe, existe talvez alguma dúvida que te constranja. Hoje, tome a decisão. Senhor, hoje eu decido que eu vou conversar. Coloca no seu coração aí com quem você vai conversar sobre esse assunto. Não só o assunto, mas com quem? Coloca aí no seu coração.
Senhor, eu vou conversar sobre esse assunto e vou conversar com fulano. Eu me comprometo a procurar essa pessoa ainda essa semana. Quero te desafiar nesse sentido. Todos estão de olhos fechados. Ninguém está vendo. Só o Senhor e eu. Eu quero orar por você diante dessa decisão que você toma. E eu quero que, se você se compromete a fazer isso, eu quero só que você levante uma das suas mãos. Eu quero fazer isso. Eu tenho esse projeto. Amém. Amém. Várias mãos. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Eu preciso pedir conselho. Amém. 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 Amém lá atrás. Mais alguém? Eu quero pedir conselho. Eu vou me aconselhar sobre isso. Eu me comprometo diante de Deus. Eu vou conversar sobre isso. Mais alguém? Amém. 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 Glória ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Talvez enquanto eu estiver orando, se você tiver vontade de tomar essa decisão, tome no seu coração que Deus está vendo. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, continuando a falar contigo, Senhor. Ó Deus, tu contemplaste os teus servos que decidiram fazer como um projeto. Eu quero conversar sobre esse assunto. Eu preciso de conselho. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço por esses irmãos que eles possam realmente ser fiéis a essa decisão. Que eles possam realmente pedir os conselhos que eles precisam. Mas, ó Deus, eu também quero te pedir em nome de Jesus, por essa pessoa que eles escolheram, que possa ser usada pelo Senhor como teu instrumento, para que possam falar a tua palavra para os teus servos que precisam de conselho. E, ó Deus, encerrando esse tempo juntos, Senhor, queremos te agradecer pelo alimento da tua palavra. Pedir, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que nós possamos ser uma igreja que se aconselha. Vai evitar da gente fazer muita bobagem, não é? E Deus, às vezes ele honra não só o ato de eu pedir conselho, não só o conselho que me é dado, mas o ato de eu pedir. Essa demonstração de humildade Deus já vê, e é importante para ele. Meus irmãos, que Deus dê uma semana de bênção, e Deus vai abençoar muito aqueles que quiserem obedecer, pedir conselho. Deus vai abençoar demais. E que Deus possa dar uma semana de vitória para todos vocês, com uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus abençoe.